Olá, concurseiros, tudo bem? Eu sou o Tony, professor de matemática da Já Passei Educação. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que sempre cai em matemática, né, nos concursos públicos, que é o tema MMC, mínimo múltiplo comum. Mas antes da gente falar sobre o mínimo múltiplo comum, vamos entender aí rapidamente, né, o que é um múltiplo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então nós temos aí o nosso tema, né? Mínimo múltiplo comum. E aí nós já temos uma ideia, né, nessa primeira tela, nesse primeiro texto, sobre o que é o múltiplo, né? Então, antes de mais nada, é preciso entender que quando falamos em múltiplos de um número, estamos nos referindo ao conjunto de todos os resultados da multiplicação desse número pelos números naturais, incluindo o zero. Gente, só para lembrar, né? Quando a gente fala números naturais, a gente está falando, né? Assim, explicando bem simples, de uma forma bem prática, os números naturais são aqueles que nós utilizamos naturalmente para contar, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? E o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito, né? Ele tem um início, ele começa no zero, mas ele não termina mais, porque a gente sempre pode multiplicar por mais uma unidade. Beleza? Vamos voltar lá? E aqui nós estamos falando dos múltiplos do 12. Aqui nos múltiplos do 12, nós temos aí o 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3 e assim sucessivamente. E nós percebemos que na última coluna aqui, nós temos todos os resultados. Esses resultados que estão aparecendo aí é justamente o que compõe o conjunto dos múltiplos do 12. Então, em seguida, ó, você pode perceber que aqui nós já temos escrito, né, na forma de conjunto, né, que múltiplos de 12, representado pela letra M maiúscula, e em seguida a gente coloca entre parênteses o número em questão, 12. E depois colocamos o igual, abrimos aí as chaves e colocamos, né, 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72. Perceba que como a gente está trabalhando com a ideia de múltiplos do 12 e sabendo que o primeiro múltiplo sempre vai ser o zero, e isso para qualquer número que você imaginar, tá? Se você quiser calcular, por exemplo, os múltiplos do 70, o primeiro número vai ser o zero e o segundo vai ser o 70, e aí vai pulando de 70 em 70. No nosso caso, por ser os múltiplos do 12, ele vai começar com 0, o segundo número vai ser o próprio 12 e depois ele vai pulando de 12 em 12. Deu para perceber aí? Ó? Então nós temos aí 0 mais 12, né? Depois nós temos o 12 mais 12 novamente. Depois mais 12 novamente, eu acho até que já ficou claro, né, para vocês do que é que eu estou falando, né? Então, a cada número que passa, eu sempre vou adicionar 12 unidades neste caso. Beleza? Vamos aí para a próxima telinha, vamos ver o que está sendo falado. Então, nós temos aí, né, repetindo novamente, os múltiplos do 12. Então, começa no 0, 12, 24, 36. E se a gente pensasse num outro número, né? Por exemplo, se nós pensássemos aí nos múltiplos do 15, ia começar no 0, o próximo número é o 15, depois 30, 45, 60, 75, pulando de 15 em 15. Por fim, nós temos mais um exemplo, né, que é os múltiplos do 20, vai começar com o 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Perceba que todos esses conjuntos que foram apresentados aí para vocês, eles sempre terminam aí com uma reticência, os 3 pontinhos, indicando que se trata, né, de um conjunto infinito. Ele começa no 0, mas aí, no lado positivo, ele vai até o infinito, ou seja, não tem mais fim. Ok? Vamos lá, gente. E aí, nós temos uma parte que é muito importante nessa ideia dos múltiplos, que é a ideia dos múltiplos comuns. O que é múltiplo comum? Múltiplo comum também é um conjunto, mas é um conjunto formado por todos os elementos que participam de todos os conjuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estivesse procurando os múltiplos comuns entre 12, 15 e 20, eu ia buscar quais são os números que pertencem a esses 3 conjuntos ao mesmo tempo. Eu vou aí, ó, destacar para vocês os múltiplos comuns que estão aparecendo aí na nossa telinha.
Veja que eles ficaram aí na cor laranja, né? Veja que o 0 participa dos 3 conjuntos e o 60 também. Entre o 0 e o 60, não há mais nenhum número que participa destes 3 conjuntos ao mesmo tempo, tá? Eu estou falando de 3 conjuntos ao mesmo tempo. Beleza? Por exemplo, se nós estamos falando de 3 conjuntos e a gente localiza um número que participa apenas de 2, ele não participa do conjunto dos múltiplos comuns desses 3 números. Talvez participe dos múltiplos comuns de apenas 2 deles, mas não dos 3. E aí a gente vai montar, né, um conjunto dos múltiplos comuns, né? Então aí os múltiplos comuns entre 12, 15 e 20, né? Montamos aí um novo conjunto, né? Então, os 2 primeiros elementos que nós temos é o 0 e o 60. Mas e aí, professor? E esse conjunto vai parar no 0 e no 60? Não, não vai parar no 0 e no 60, porque nós estamos tratando de um conjunto de múltiplos. E assim como os conjuntos individuais desses múltiplos, ele também é infinito. E para saber o terceiro, o quarto e o quinto elemento desse conjunto, a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente seguiu quando estava falando, por exemplo, do conjunto dos múltiplos do 12, pulando de 12 em 12. Vamos lá, então? Olha só, a gente tem o 0 e o 60. Então, a gente já percebe que do 0 para o 60, obviamente, está pulando 60 unidades. Então, para o próximo número, também vai pular 60 unidades. Então, 60 mais 60 vai ser igual a 120, né? Aí, muito bem. Então, se é de 60 em 60, o próximo vai ser o 180, depois vai vir o 240, e assim sucessivamente, né? Vamos pôr a resposta aí, ó. Olha aí, ó. 0, 60, 120, 180 e 240. Você viu que apareceu aí uma última linha mostrando o que nós chamamos aí de MMC. O MMC, pessoal, é justamente o tema dessa aula de hoje, né? Que é o nosso mínimo múltiplo comum, né? O MMC é a sigla disso, né? Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Isso vai depender da literatura que você está utilizando para estudar esse tema. Ok? Aí você vai falar assim, professor, mas se é o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum, não seria o 0? Não, não seria o 0. A definição de mínimo múltiplo comum diz que para ser o mínimo múltiplo comum tem que ser o menor múltiplo comum depois do 0. Né? Então o 0 ele não vai entrar, mesmo porque o 0 ele não faz muita diferença no cálculo de um problema, né? Porque na verdade ele é um elemento aí que ele não vai gerar alteração nenhuma, nem multiplicando por 0, né? Nem o 0 dividido por alguma coisa vai dar alguma coisa, né? Então ele vai sempre permanecer aí zeradinho mesmo, então pra gente não importa muito. Beleza? Então, para a gente falar de MMC, vai ser o primeiro número depois do 0. Nesse caso aí, é o 60. Certo? Você deve estar perguntando assim, professor, mas que rolo, né? Que rolê, né? A gente vai lá e calcula do 12, calcula do 15, depois calcula do 20, aí separa os elementos que fazem parte dos 3 conjuntos, aí depois separa aquele que é o menor. É muito trabalho, concordo com você. Realmente é muito trabalho e é por isso que nós vamos apresentar para vocês uma forma de resolver isso, né, que é muito utilizada, que é a decomposição em fatores primos. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que fica? Vamos lá. Bom, passando aí, gente, nós vamos tentar calcular a mesma coisa que nós fizemos, né, utilizando essa decomposição em fatores primos. Para a gente começar a falar de decomposição em fatores primos, a gente só precisa recordar primeiro o que é um número primo, né? Número primo são todos os números, né, que no conjunto dos seus divisores possuem 2 e apenas 2 divisores. Nossa, professor, falou difícil aí, né? Quando eu falo 2 e apenas 2 divisores, a gente pode trocar a definição por uma coisa muito mais fácil, né? Eu posso dizer que número primo é todo número que só pode ser dividido por ele mesmo e pelo número 1, com exceção do número 1, tá? Que o número 1 não é primo. Então, o primeiro número primo que nós temos, né, como já foi mostrado na nossa telinha, é o número 2. Inclusive, o número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros são ímpares
e o 2, que é o único número, o primeiro número primo, ele vai ser par. Beleza, gente? Então vamos retornar lá. E eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Veja que eu mostrei para vocês uma lista que vai do 2 até o 29, né? Porque nós vamos utilizar isso. Não existe um teorema para você descobrir qual é o próximo número primo, né? Inclusive os números primos é aí um dos grandes desafios da matemática, né? A gente não consegue descobrir um cálculo que determine qual é o próximo, por exemplo, a partir do 29, saber, né, a partir de uma conta, qual é o próximo número primo. Nós temos um tema muito interessante que aborda essa situação, que é o que nós chamamos de crivo de Erastóstenes. É um nome bem feio, né? Eu vou escrever aqui, ó, Erastóstenes aqui para vocês darem uma procurada, né? Opa, escrevi tudo errado. Peraí, gente, peraí que não é assim, peraí. Vou apagar aqui, né? Vamos escrever o nome do homem certo, né? Vamos lá. Erastóstenes. É um nome bonito, né? Erastóstenes. E esse Erastóstenes, ele criou um crivo, né, para determinar quais são os números primos dentro de um determinado período, por exemplo, de 0 até o 100. Tá bom? Dá uma pesquisadinha aí para você saber, só por questão de conhecimento mesmo, né? Fora isso, gente, o que eu aconselho para vocês é que vocês decorem pelo menos os 10 primeiros números primos, né? Não é uma coisa muito difícil de decorar, né? E isso vai ajudar você bastante aí em várias situações, não somente nos mínimos múltiplos comuns, mas também para calcular, por exemplo, raízes, sejam elas quadradas, cúbicas, índice 4, né? Então os números primos auxiliam bastante. Mas, sem mais delongas, vamos mostrar como é que faz para calcular, né, esse valor através da decomposição. Muito bem, a gente vai colocar aqui os 3 números juntos para poder fazer essa decomposição aí, né? Então coloquei aqui, ó, os 3 números juntos, vou abraçar um tracinho do lado aqui, e o primeiro número primo que eu vou usar vai ser o 2. Vou observar aqui, né? Eu percebo que tanto 12 quanto 20 dá para dividir pelo 2. Então vamos utilizar. 12 dividido por 2 vai dar 6. Puxo a vírgula e agora eu vou dividir o 15. O 15 não dá para dividir por 2. Como a divisão do 15 por 2 não dá uma divisão exata, eu vou simplesmente baixar aí o número 15. Agora nós vamos fazer 20 dividido por 2 é igual a 10. Ainda podemos utilizar o número 2, né? Então vamos utilizar por causa do 6 e do 10. Vamos lá. Por 2, 6 por 2... vai dar 3. 15 por 2 não dá, a gente só vai descer o 15, né? E vamos dividir o 10 por 2, né? É igual a 5. A gente percebe que tanto o 3 quanto o 15 e o 5 não podem mais ser divididos pelo 2. Então a gente vai mudar para o próximo número primo. O próximo número primo que nós temos é o 3. O 3 divide algum desses números? Divide. Ele divide o próprio 3, né? E ele divide também o 15. Então, dividindo por 3, 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 5 não dá para dividir por 3, eu vou simplesmente descê-lo. Agora, gente, percebemos que o 3 não funciona mais, né? Vamos para o próximo número primo, que é o 5, né? Que é coincidentemente os dois valores que nós temos sobrando aí. Vamos dividir por 5. E vamos colocar, né? 1 e 1. Perceba que agora não dá mais para dividir por nada, né? O número 1 já é o final dessa conta. O que nós temos que fazer agora para calcular esse MMC é multiplicar esses números, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Você pode mudar a ordem dessa multiplicação para facilitar para você, né? Por exemplo, fazer 2 vezes o 5 vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 vezes 3 também vai dar 60. O resultado não vai mudar, né? Porque nós temos aí
o que nós chamamos de comutatividade, né? Ou seja, você pode alterar a posição dos fatores que você não vai alterar o produto, né? Então, olha que bonitinha que fica essa conta. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha como ficou bonitinha a conta, né? Nós temos aí o 60 como sendo o MMC. E se você quiser calcular quais são os múltiplos comuns a partir desse 60, você pode colocar lá, né? Múltiplos de 12, 15 e 20, a gente vai colocar o igualzinho, né? Nós vamos abrir aí o conjunto. O primeiro número vai ser o 60, o segundo número é o número que nós localizamos, né? E aí nós vamos pulando de 60 em 60, né? Lembrando que agora nós temos aí um conjunto infinito, então a gente coloca reticências para representar isso. Professor, eu posso colocar o 240, o 300, o 360? Pode. Eu estou colocando apenas 4 aí, né? Porque eu acho que você já entendeu essa ideia, acho não, tenho certeza, né? Uma situação muito prática aí para você, né? Vamos aí ver o próximo? Vamos lá. O próximo, né? Tá falando pra gente aí 27, 45, 60. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que a gente não vai separar aquele montão de conjuntos. Nós vamos direto para a decomposição em fatores primos. Então, colocando aí, ó, 27, 45 e 60. O primeiro número é o 2, né? Nós podemos dividir o 60 por 2. Vamos utilizar. Vou descer o 27, vou descer o 45 e vou descer o 30. Por 2 novamente, porque o 30 pode ser dividido por 2, 27, 45 e 15. Agora, gente, nenhum dos números que sobraram pode ser dividido por 2. Então, o próximo número primo, né, conforme lista aí que está aparecendo, é o 3. A gente já percebe que tanto o 27 quanto o 45 e o 15 podem ser divididos pelo 3, né? Isso é muito legal. Então, vamos dividir. 27 por 3 vai dar 9. 45 por 3 vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5. Vamos usar o 3 novamente, né? Vai dar 3, 5 e 5, né? Perceba que o 5 só desceu, né? Dividir só os dois primeiros números. Vamos de 3 novamente. Vai dar 1, 5 e 5. E agora, por fim, vamos usar o próprio 5, né? 1 e 1. Vamos ver aí, pela multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Quanto será que dá isso, hein? Vamos ver? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 vai dar 108. 108 vezes 5 vai dar 540, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 27, 45 e 60 é o 540. Montando aí o conjunto dos múltiplos comuns entre 27, 45 e 60, a gente vai começar pelo 0, o segundo número vai ser o 540, e a gente vai pular de 540 em 540. Então, nós temos aí o 1080, o 1620, e assim sucessivamente. Certo? Vamos ver se tem mais um aqui. Temos mais um, né? Vamos fazer mais um aqui por último, né? Mais uma vez, ó, 15, 25 e 70, fazendo aí a decomposição, né, em fatores primos. O primeiro número que nós vamos utilizar é o número 2, porque nós temos o que nós chamamos de número par aí, que é o 70, né? Então, por 2, 15, 25 e 35, certo? Em seguida, nós vamos utilizar agora o número 3, porque o 2 não serve mais. 5, 25 e 35. Veja que nem o 25 e nem o 35 eu dividi por 3, porque não dá para dividir, né? Eles não são múltiplos
do 3, né? Então a gente vai simplesmente trocar o número pelo próprio 5 agora, né? Então 5 por 5 vai dar 1, 25 por 5 dá 5, 35 por 5 vai dar 7. Vamos usar o 5 novamente por causa do próprio 5. 1, 1 e 7. E por último, o próprio 7. 1, 1 e 7. Perdão, 7 não, né, gente? Fazer essa conta direito, né? É o 1, né, gente? Perdão. 1 novamente. Bom, multiplicando, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5 vai dar 150. 150 vezes 7 vai dar 1050, né? Então, 2 vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7 é igual a 1050. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, mínimo múltiplo comum, 1050. Pensando aí nos múltiplos comuns, né? Escrevendo aquele conjuntinho que a gente separou nos outros, né? Lembrando que a gente sempre vai começar ele pelo 0. Vamos colocar aqui, né? 15, 25 e 70. Começando aí pelo 0. Primeiro número vai ser o 0. Depois, a gente vai utilizar o próprio 1050 que a gente localizou, certo? Depois vai ser 2100, né? Depois nós vamos colocar aí só mais um, né? Só para a gente terminar de calcular isso daí, né? O 3150 e colocar a nossa reticências para indicar que esse conjunto é um conjunto infinito, né? Uma coisa muito simples, né? Perceberam aí, né, que a gente pode fazer esse cálculo através, né, da decomposição e em seguida a gente separa o que nós chamamos de conjunto dos múltiplos comuns. Muito bem. Bom, pessoal, você deve estar perguntando aí se essa ideia ela se limita somente ao cálculo desse MMC. Não, né? Porque quando a gente está trabalhando com a ideia dentro de um concurso público, né, não é pedido simplesmente calcule o MC desses tais números aí. Não, ele é apresentado de uma forma, né, em forma de problema, situação, problema matemático. E esse tipo de exercício, ele possui algumas características, né? Eu vou apontar alguma delas para vocês. Pode ser que a forma de linguagem mude de um exercício para outro, né? Mas é só você ver qual é a equivalência desse palavreado dentro de outros exercícios. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Ó, quais são as características dos múltiplos comuns, né? Do problema. Ele vai apresentar para a gente uma ideia de período, uma ideia de tempo, né? Como assim, professor? Assim, ó, mais ou menos assim, ó. 3 aeromoças voltam para casa, uma a cada 10 dias, 15 dias e 20 dias. Tá vendo? Ele está apresentando para a gente uma ideia de período, né? Entre a volta dessas meninas para casa, né? Dessas aeromoças para casa, tá bom? Essa é uma das características. Mostra muito a ideia de período, né? Na ideia de MMC. Outra coisa que aparece pra gente é que apresenta possíveis quantidades de grupos pequenos para que se encontre o valor total, sendo este o menor ou entre um intervalo pré-determinado. Por exemplo, né? Uma certa quantidade de parafusos pode ser organizado em embalagens de 12, 15 ou 20 unidades. Determine o valor mínimo possível, né? Então, olha aí, a gente tem aí valores pequenininhos. Nós temos um monte de parafusos, um valor grandão de parafusos, e esses parafusos vão ser divididos em pacotinhos, né? Em grupos pequenos, né? Nunca sobrando, né? Ele sempre vai falar, ou ele vai falar que nunca sobra, ou ele vai indicar pra gente que sobra, aí a gente vai ter uma malemolência aí para poder resolver, mas eu vou indicar para vocês nos próximos exercícios que nós vamos corrigir.
né? E por fim, né, e não menos importante, é que ele faz menção, quando estiver falando de tempo, né, ele vai fazer menção ao momento inicial, onde os elementos ou grupos fazem algo ao mesmo tempo e pergunta quando isso vai acontecer novamente, né? Tomando aí esse exemplo, ó, pode perguntar algo parecido assim, ó, se saíram junto às 9 horas, quando isso acontecerá novamente, né? Então, essas aí são algumas das características do MMC. Quando nós estivermos corrigindo os exercícios, eu vou apontar para vocês outras características que podem aparecer também, né? Não adianta ficar relacionando numa tela várias coisas, porque sempre pode se criar uma historinha diferente para poder trabalharmos o MMC dentro de um concurso público. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você achou que foi muito rápido ou você perdeu algum detalhezinho do que eu falei, volta o vídeo, assiste de novo. Se continuar a dúvida, aqui ó, embaixo nos comentários, manda sua dúvida. Vai ser um prazer incrível estar respondendo isso para você e auxiliando você nos seus estudos para o concurso que você tanto sonha. Um abraço, bons estudos e persevere e leia, porque quem lê vai além. Tchau, tchau.